Venha descobrir toda a verdade. Você está no centro do universo. Tudo gira em torno de você. A Terra nunca foi um globo, não. Só tem 600 anos a enganação. Mas a Terra toma forma do barro sobre o sinete. A Terra é plana, meu irmão. A Terra é plana, é plana, é plana. A Terra é plana, meu irmão. E sempre foi plana, meu irmão. O homem diz que foi, mas nunca foi a lua. A água não gruda no fundo da bola. Foguetes são jogados no fundo do mar. Navios não se escondem na água. Sua visão é muito limitada. Água sempre plana em qualquer lugar. Nunca houve estação espacial, nem mesmo espaço sideral. Não, não. Mas a terra e o céu foram tirados das águas. E no meio das águas subsiste. No meio das águas subsiste. E no meio das águas subsiste. No meio das águas subsiste. Para um tempo estude as escrituras e conhecereis a pura verdade, e a verdade vos libertará. Bússola não aponta para o polo sul. Cientistas maçons são filhos de gadu. Os planetas são estrelas errantes e ainda hoje recebem adoração. Mas a terra é o escabelo, o estrado dos seus pés. A terra é plana, meu irmão. A terra é plana, é plana, é plana. A terra é plana, meu irmão. E sempre foi plana, meu irmão. Tratado da Antártica esconde um segredo. Estamos dentro de um domo perfeito. Deus não está longe de você. Teste de curvatura não se usa em lugar nenhum. Câmera de peixe é tão comum. Big Bang, teoria da evolução, refutando a criação. Esta é uma mensagem da última geração. A terra é plana, meu irmão. A terra é plana, é plana, é plana. A terra é plana, meu irmão. A terra é plana, é plana, é plana. A terra é plana, meu irmão.
Welcome to the empty horizon. Keep in mind that this is an empty horizon. There are no visible boats. As we zoom in, we see two boats appear along what I call the wavefront edge, which is the blue line of last discernible water. We also can see, as we zoom in further, something I call the mirror line. It is a reflection that forms under the boats after they pass the wavefront edge. Two major structural landmarks for this large ship are the top of the mast and also the top of the bridge, which could be considered the top of the body of the boat. It is clearly very large. The mast represents approximately 1/3 of the full height of the boat. Instruments and equipment attached to the mast structure create a visual line that divides the mast approximately in half. This interval therefore represents approximately 1/6 of the overall height over the water. As our target ship passes behind another boat, we can see that it is not going slowly. It is doing something that mariners call making a land against the other boat in a noticeable fashion. We can also note that although the wavefront line is the same, it's consistent for our point of view, the mirror lines are different and unique to each object that is being reflected. The next time that this ship passes against other boats, we have a demonstration of the foreground, midground, and background effect. None of these boats is particularly close to one another in real space, but they look as if they are based on composition. May I also note again that this is not a slow-moving boat. It is traveling at significant speed over water. The background sailboat demonstrates for us an additional factor, the low-lying mist layer that sits over the water and acts as a distorting lens. Both effects are very well illustrated by this next motorboat, seen here entering on the left. The variations in density of the suspended water create visual distortions not unlike that of antique glass. The distortion is most observable in real time rather than when it is paused. The motorboat arriving from the right illustrates for us that it has its own mirror line that is distinct from the one of our main boat in the background. As the large ship continues to move away from us, more and more of it is falling inside the band of mist. Nonetheless, the observable structure proportions remain the same, with the mast representing 1/3 and the body of the boat 2/3 of the space above the mirror line. As the ship proceeds further into the distance, we find this continues to be true even as the distortion line rises to the point where it starts to affect the mast itself about here. The ship continues to move away from us, getting smaller in the distance. The amount of the ship that is inside the distortion continues to rise. As the distortion increases with distance, the white inflatable tender sitting on the deck becomes a white smear and melts into the sea, until only the davit that deploys it remains.
The lensing effect eventually acts like a funhouse mirror, stretching the top of the image and compressing the bottom of the image over time. Here, as our ship passes behind a channel marker, we can make several observations. The channel marker has its own mirror line very, very close to our wavefront. By contrast, the mirror line for the ship is much higher, seeing as it is much further away. Another indicator is how much smaller the ship has appeared to become. It is now more or less 1 story tall, maybe much less. Watching our ship make land against the channel marker reminds us that it is still traveling at speed and making significant distance over the time of this recording. At this point, both the top of the mast and the spreader bar level are above the height of the channel marker. As the ship moves away at speed, we recall that the interval between the top of the mast and the spreader bar can be used to calculate the expected height of the boat. That height is in no way inconsistent with the mirror line as we see. The distance between the top of the mast and the spreader is about 1/6 the height of the total boat. A small ferry or pleasure craft passes in front of us right along the wavefront edge. And then another much larger ferry passes inside the band of distortion with its own nearer mirror line. As I take this moment to zoom out and observe the overall structure, keep in mind that now the ship appears to be shorter than the channel marker, and yet 1/3 of it appears to be mast, and 2/3 of it appears to be boat. Oh, and I'd almost forgotten. This started out as an empty horizon. Yeah, I mean, like, totally empty. There wasn't anything on it when we started, and that was 18 minutes ago. One last time, to be clear, the distance between the mast top and the spreader bar and its distance from the mirror line is not inconsistent with the entire boat still being present above the mirror line, but hidden by distortion. It even looks there, but doesn't it? Just
isso? Uma parede? Uma espécie de cúpula. Estamos dentro de uma cúpula. Pode teletransportar a gente daqui? Não sem ver o que tem do outro lado. Se não, pode dar problema. Talvez eu possa dar uma olhada. Toda a comunicação do mundo, dos continentes, é feita pelos cabos submarinos, que usam a tecnologia de fibra ótica para o transporte de dados digitais, telefone, televisão, internet, etc. Toda a rede de internet que conhecemos, de telefonia direta de país para país, seja ele qual for, são todas feitas via cabo submarino com fibra ótica. Mais de 99% de toda a comunicação feita no mundo se dá por cabos submarinos. Esses fatos e esses dados são praticamente desconhecidos da população. Há um interesse em toda a mídia corporativista, não se sabe porquê, em omitir fatos à grande população mundial. A maioria das pessoas pensam que toda a comunicação que temos é via satélite. É intrigante vermos de tempos em tempos, mensalmente até, a produção de vídeos pela NASA tentando nos convencer que o homem foi para o espaço e que está no espaço, tentando nos enganar com produções bizarras. 2 astronautas deixaram a Estação Espacial Internacional nesta terça-feira para recuperar uma haste de inspeção necessária para checar eventuais danos na espaçonave Discovery. O fato é que desde meados do século XIX até os dias atuais, os cabos submarinos são uma realidade e são eles que transportam toda a comunicação do mundo. Para se ter uma ideia, atualmente a rede de cabos submarinos possui cerca de 885 mil quilômetros. Para que os dados sejam passados de um continente para outro, os cabos funcionam de uma forma complexa. Suponhamos que enviamos um e-mail para um amigo. Essa mensagem será convertida em dados criptográficos que viajarão no modem para um provedor da internet e, em seguida, para uma rede de conexões. Essa rede de conexões, por sua vez, transportará os dados até o backbone, a chamada espinha dorsal da internet. E esses backbones correspondem à rede de cabos da internet, ou seja, são as estradas que carregam todas as informações. É evidente que a velocidade de tráfego é extremamente alta. Somente assim, uma mensagem enviada aqui do Brasil, por exemplo, chegaria ao Japão praticamente instantaneamente, via Facebook, WhatsApp ou outro qualquer. Atualmente, a velocidade média de transmissão de dados pelos cabos é de aproximadamente 4 terabytes por segundo, mas há projetos em andamento para multiplicar esse número. A empresa Google também tem seus projetos que envolvem cabos de 60 terabytes entre Estados Unidos e Japão. Para efeito de comparação, a velocidade de 60 terabytes é cerca de 100 milhões de vezes mais rápida que a taxa de tráfego de dados de um modem convencional. Portanto, esqueçam essa balela de satélite. Isso é coisa de ficção, é coisa da NASA. O nosso mundo é real. In there and just kind of work it. Because without standing under running water, you kind of need to use the towel a little bit to help get some of the dirt out. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Na vida vem em ondas como um mar, num indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo.
adianta fugir, nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre, como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no nada. Do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como mar, num indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir, nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre, como uma onda no mar,
Terra, o planeta Terra, é plano.